Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. Continuamos a conversa agradável com Cláudia Geliter, paulista, radicada em Vinhedo, psicóloga, terapeuta, tanatóloga, consteladora e divulgadora do Espiritismo, com várias palestras. Conheço o trabalho da Cláudia, está disponível também nos canais do YouTube. Você conseguirá atender e entender bem o trabalho e o conhecimento da Cláudia. Bem-vinda, Cláudia, ao programa Visão Espírita. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço o convite, uma honra. Cláudia, nós vamos conversar um assunto que circula muito nos meios da psicologia, aceito, tem as suas reflexões, e nós espíritas precisamos tratar de todos e conversar sobre todos, né? Nos ajude a entender, ajude o nosso telespectador que não conhece, conhecer, e aquele que conhece, refletir a posição de uma palestrante espírita sobre o que é constelação familiar. Nos ajude a visualizar isto, compreender melhor, por favor. Ok. Eu te confesso que é uma pergunta até difícil de ser respondida, porque se eu falar que é uma técnica, eu estou reduzindo demais, né? Se eu falar que é uma filosofia, estará incompleto, né? É realmente difícil de responder, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui hoje. Eu gosto de usar esse conceito de filosofia porque constelação é um jeito de se entender a vida, de se entender principalmente as relações. Tem esse recorte, né, de olhar para as relações de uma outra maneira, a partir da vida, de como ela coloca as pessoas, qual que é o lugar de cada pessoa, o papel de cada pessoa. Então, da onde surgem as constelações, né? Vamos tentar entender a sua origem, que vai ficar um pouco melhor. Bert Hellinger, um grande estudioso alemão, falecido recentemente, ele dedicou décadas da vida dele no atendimento a famílias. Antes disso, ele era padre, ele foi teólogo, ele foi um missionário na África, inclusive. E depois estudou psicanálise, PNL, outras técnicas, acabou saindo do catolicismo, justamente por um questionamento, né, que ele fazia à época. Se ele tivesse que escolher entre pessoas e valores, seguindo o paradigma da igreja, ele teria que ficar com valores. E aquilo tocou ele profundamente. Ele era um grande estudioso já dos evangelhos, e ele não entendia que o caminho dele poderia continuar sendo através do catolicismo. Então ele se tornou terapeuta e começou a atender famílias, e a partir daí ele desenvolve as constelações familiares. Mas foi da prática, neste atendimento, é que ele depreendeu uma teoria. Então, na prática, a prática aconteceu e ele percebeu o quê? Que existem leis nos sistemas, né? Existem leis, então, que ele chamou de ordens do amor. A primeira dessas leis, não que tenha uma ordem específica cada lei, as três são muito importantes, as três são de igual importância. A primeira lei é a lei da hierarquia, né? Então, num sistema familiar, quem vem antes tem precedência, né? Quem vem antes é maior do que vem depois. Nós não estamos falando maior espiritualmente, né? A pessoa que vem antes dá a vida para quem vem depois. Isso é gigante, isso é enorme.
Como eu comento para as pessoas, eu não posso, enquanto Cláudia, devolver aos meus pais o que eles me deram. Mesmo que eu dê 5 fazendas e um avião, isso é muito pequeno diante da bênção, da possibilidade de eu estar aqui reencarnada, a bênção da vida que passou através deles e chegou até mim. Então isso é hierarquia, e eu estou no meu lugar de filha, então eu não posso entrar como filha que sou, no lugar de coordenar a vida dos meus pais, de orientar os meus pais. O meu lugar é de filha, né? Quando eu tiver o meu sistema, aquele é meu sistema de origem com os meus pais, quando eu tiver o meu sistema, tiver os meus filhos, eu oriento e dou a vida aos meus filhos. Então, há uma hierarquia. Segunda lei é pertencimento. Todos pertencem. Eu não posso excluir, esse irmão eu não quero, esse irmão não me corresponde, essa mãe aqui eu não quero, eu queria uma mãe diferente, né? E então o que Hellinger percebeu? Quando nós excluímos componentes do nosso sistema, o sistema adoece, né? São criados emaranhamentos, dificuldades dentro desse sistema. E a terceira lei é o equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca nas relações. Então, entre o dar e o receber. Pessoas que só entregam, né, e não sabem receber, elas quebram o equilíbrio, né? Então, existe um equilíbrio, por exemplo, que vem dos pais para os filhos. Os pais dão muito, mas eles não vão tomar de volta o que eles dão. Então, é um outro nível de equilíbrio. Agora, eu com o meu parceiro, com o meu marido, é uma relação horizontal, né? Então, o que Hellinger entendeu? Que quando uma dessas ordens ela não está sendo percebida, levada a contento no sistema, esse sistema adoece. E, mais que isso, né, Hellinger também percebeu que existe um campo de informações. É um campo que, pela teoria de Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês contemporâneo, esse está vivo, está encarnado ainda, Rupert percebeu que existe um campo de informações que está disponível a todos os seres e que esse campo conduz, por exemplo, a vida dos animais, a vida dos vegetais. E o Bert percebeu que forma-se um campo do inconsciente do sistema. E as constelações, a prática da constelação familiar, e aí seria mais uma técnica sem ser técnica, porque cada constelação é de um jeito, nenhuma constelação pode se repetir, porque cada história é uma, e cada momento é único, tanto que é um movimento fenomenológico que nós chamamos, né? É um fenômeno que acontece no aqui e no agora. Mas o campo, no momento em que nós estamos fazendo a constelação, o campo mostra aonde está o problema, onde está o emaranhamento. E o constelador, que já é treinado, que já aprendeu, enfim, um constelador bem experiente, ele sabe perceber a informação do campo, aquilo que é mostrado e aonde está o problema naquela família com relação ao tema que a pessoa trouxe. Eu falei que ia ser difícil responder, não é simples. É complexo, mas também é muito, muito interessante, muito interessante. Eu resumi, bem resumão. É importante que o Visão Espírita aborde este assunto, porque ele é citado, inclusive, por conferencistas espíritas, citado em livros, né? Claro que tem aqueles que entendem de uma forma e de outra, nós respeitamos a opinião de todos, que fique muito claro, né? Mas, já que nós estamos no programa espírita, nos ajude a traçar, linkar os pontos em que isto se aproxima da doutrina espírita, se aproxima do movimento. Mas vamos para a doutrina espírita, que eu acho que é mais apropriado do que o movimento espírita. O movimento, ele tem as suas particularidades. Então, aonde que isso se liga, se aproxima entre a doutrina espírita e esta proposta de constelação familiar, este conceito? Aonde que você pode encontrar proximidades? Tá.
Eu vou falar sobre proximidades, mas também quero falar um pouquinho sobre o que não é parecido, o que não tem, porque é uma confusão que eu vejo que acontece. As pessoas me perguntam: ah, mas é mediúnico, Cláudia? Né? Tem alguma coisa de espiritual na constelação espírita, na constelação familiar? Não, não tem. Não tem nada de mediunidade, não é mediúnico. É claro que nós espíritas sabemos que, né, os desencarnados estão aqui transitando o tempo todo. Pode ser que tenha aqui um do lado, eu espero que o meu orientador esteja aqui, inclusive, me ajudando. Mas nem por isso eu estou aqui agora num momento mediunizada. Né? A constelação também não tem nenhuma proposta com religião alguma. Né? Ela não tem nenhuma ligação com religiões, tampouco com o espiritismo. Agora, pontos que aproximam as duas coisas. Por exemplo, o 5º mandamento na Torá, né, na Bíblia, honrar pai e mãe. Outro ponto muito importante, que aliás está muito mais próximo aqui de todos nós não reencarnamos em sistema trocado. Deus não erra de endereço, nem de carta, nem de conteúdo da carta, nem do endereço. Né? Quando ele entrega a carta, está certo. Né? O destinatário e o conteúdo da carta. Ou seja, nós não entramos num sistema familiar em lugar errado, não é? Com pessoas erradas, e não vamos vivenciar nada que não nos corresponde à programação reencarnatória. Então, dito isso, é exatamente a proposta da filosofia, a ideia, o cerne da constelação familiar. Porque quando nós não respeitamos o nosso lugar no sistema, quando nós não aceitamos membros do nosso sistema, nós queremos tirar aquele parente difícil. Aliás, basta ler o livro Sinal Verde, muito simples, André Luiz, capítulo, acho que 7 ou 8, chamado Parentes Difíceis. O próprio André Luiz vai falar ali, não podemos nos desfazer do parente difícil. É a mesma coisa que traz a constelação, porque quando nós fazemos isso, claro, é uma vontade da vida, não é? Nós estarmos nesse sistema, é uma vontade da vida que esses parentes estejam conosco nesse sistema. Se eu digo não, eu estou dizendo não para quem? Para a vida, eu estou dizendo não para Deus. E óbvio que isso vai me trazer muitos problemas e adoecimentos. Então isso aproxima muito, né, o espiritismo da constelação. Até que o Espiritismo é muito pródigo a analisar, né? Inclusive no próprio Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho, né? Analisar a questão daqueles que participam da nossa vida. Né? Por que eles estão na nossa história? Né? Foi como você bem colocou. A carta não vai para endereço errado, o CEP é certinho sempre. Ele não falha, né? Ele vem bem direcionado. Né? É muito interessante que tem coisas que nós escolhemos e tem coisas que somos escolhidos. Né? Então, isso é parte do nosso processo de aprendizado. Mas eu quero entrar num aspecto, para esclarecimento também do assunto. Há um conceito muito falado de que nós estamos permeando eles, que envolve a questão da vida presente e da vida passada. Aonde a constelação familiar se aproxima ou não se aproxima, em que aspecto elas podem ter identidade, quando se fala de vidas passadas, terapia de vidas passadas. A constelação familiar é uma terapia de vida presente ou é uma terapia de vida presente que resgata vidas passadas? Isto existe, não existe, ou é uma interpretação equivocada? Não, as constelações não se ocupam de vidas passadas. E, inclusive, sequer nós comentamos numa constelação, mesmo que o constelador perceba que isso vem de 3 gerações atrás e que nessa terceira geração lá atrás era o constelado que estava lá atuando, mesmo que se perceba isso, o constelador não vai trazer, porque não dá para ter certeza disso. E é uma seara na qual
nós não devemos entrar. Nós já sabemos que terapia das vidas passadas faz parte de uma ciência e que é muito interessante, mas veja bem, há que se ter uma necessidade, um trauma e um profissional que faz toda uma sequência no trabalho, que vive um processo junto com o paciente, não é? São muitas sessões, é uma situação muito profunda, que tem que ter um suporte no final desse processo para liberação de traumas e tudo mais. Constelação não se pretende ser terapia de vida passada de forma alguma, muito ao contrário, vai focar no hoje, realmente. Mas o que acontece é que às vezes o que está acontecendo no hoje tem a ver, né, com uma vivência ligada a um ancestral. Né? Agora, se eu estava lá no lugar, se eu era minha bisavó, minha tataravó, isso não é realmente o que importa. Né? Mas às vezes a constelação mostra, olha, foi uma questão vivida. Por exemplo, teve um assassinato do tataravô. Né? E por conta desse assassinato do tataravô, criou-se, né, tem uma reverberação no sistema na qual eu estou ali olhando para aquela situação ainda de alguma forma, porque ficou isso no campo do sistema. Como espíritas, nós podemos até interpretar, veja bem, como espíritas podemos interpretar, puxa, se eu estou ligada a uma história do passado, é porque de duas uma, ou eu estava nessa história, era eu mesmo a protagonista, ou eu trago nos porões da minha alma algo a ser trabalhado que tem a ver, que está em consonância com esta experiência do meu tataravô. Entende? Importa eu saber se fui eu ou se é só alguma coisa que eu trago comigo a ser trabalhado? Não. A segunda opção sempre é a mais importante. Não interessa se você foi o seu tataravô. Interessa o que você tem que olhar hoje. No porão da tua alma que tem que ser trabalhado. O que é hoje que você carrega ainda? Uma resistência ao perdão? Você está carregando raivas, inconformações? Você ainda está carregando a gente chama um namoro, um flerte com a morte? E tem pessoas que querem caminhar para a morte em vida e vivem deprimidos, não é? Olhando ali para baixo, isso a constelação mostra. Mas não importa muito se foi você quem se matou em outra encarnação ou não. O que importa é o hoje, olhar para o aqui e para o agora. E é nesse ponto que a constelação realmente se atém. Nós espíritas temos todo um conteúdo que vai esclarecer muito de uma existência, né? Ou pelo menos alargar os horizontes, desde que se queira que esses horizontes se alarguem. Né? Uma das coisas que nós trazemos é que não conseguimos relembrar nossos arquivos, eles ficam retidos no nosso psique. Né? E agora eu tenho um livro novo, de páginas novas para escrever. Como o Espiritismo ajuda na sua interpretação, você que é espírita e também consteladora, como você consegue dar meios e paralelos para que um espírita, tendo essa percepção, dessa orientação que ele traz, de que não se lembra do passado, mas na vida presente nós temos tudo à nossa disposição. Como você, como espírita, esclareceria, ajuda a orientar, ajuda a explicar para alguém, ou para nós que aqui estamos te ouvindo, essa realidade? Nós vamos no que está aparecendo. O que está aparecendo é tudo o que nós precisamos. Né? Então, por exemplo, uma resistência muito grande a se lidar com algum assunto, ou uma fobia, né? Quadros fóbicos, muito medo do escuro, ou medo de elevador. Né? É muito importante que eu olhe para trás. Veja bem, existem outros caminhos terapêuticos, sem se buscar olhar aquilo que está lá atrás. Se for procurar uma terapia, porque realmente existe a vida,
está disfuncional. Eu não estou conseguindo funcionar no mundo direito por conta desse quadro fóbico. Então, eu posso buscar uma terapia de vidas passadas? Sim. Um bom terapeuta de vidas passadas, ele vai focar só naquela questão. Não vai ter uma pesquisa de personalidades, o que foi que se viveu, com quem que se viveu, outras minúcias. Não tem nenhum interesse nisso. Vai voltar só até o ponto do trauma. Só isso que importa. Agora, são casos muito específicos. Na maior parte das vezes, o que nós estamos dizendo? Se você carrega hoje dificuldades na personalidade, no ego, né? Se teu ego, teu psiquismo tende a ser muito ansioso ou muito deprimido, enfim. O que nós temos que olhar? Então, será que eu não me dou bem com a minha mãe agora? Será que nós fomos inimigas na vida passada? Isso não importa. Isso só vai atrapalhar. Pesquisar nisso, pesquisar esse tipo de coisa, nós vamos descobrir coisas que não vão ser legais. Se está escondido, é para o nosso bem, não é? Então, qual é o foco? Trabalhar o perdão, trabalhar a aceitação, trabalhar a inclusão dessa mãe no coração, né? De que forma? Observando que se você está vivo hoje, por exemplo, se for essa questão, graças à mãe, isso já é enorme, isso já é gigante, né? Isso já é mais do que o suficiente para nós compreendermos. E se tiver muito difícil, mais uma dica, né? Mas a minha mãe, pare de buscar a personalidade da mãe e perceba a mãe como criança. Imagine como foi talvez a infância dessa mãe, as dificuldades que ela teve que enfrentar. A gente não sabe o que é viver usando os sapatos dos nossos pais. Então, pode, na maior parte das vezes não, sempre os pais dão o melhor que eles podem, mesmo que isso às vezes nos cause dores e traumas. Então, é olhar a intenção, olhar a criança ferida que está nesses pais nos ajudam a nos realinharmos nessa existência com a vida que a gente tem. Isso se a questão foi com os pais. Cláudia, e uma pergunta que nós vamos fazer é que no movimento espírita, na literatura espírita, cresceu grandiosamente o conteúdo psicológico espírita, né? Obras são escritas, séries foram escritas, tudo isso falando, e você como psicóloga, né? Como uma profissional da psicologia, que análise, que considerações você faz a esse respeito? Porque nós temos muitos psicólogos espíritas, mas é claro que uma realidade do psicólogo na sua profissão, Aqui nós estamos conversando com a Cláudia espírita. Como que a Cláudia vê esta proximidade dos conteúdos dessa questão espírita avançando e fazendo ponderações, né? E eu cito a própria obra de Joana de Ângeles, né, como um referencial para isso. Como você vê essa contribuição, essa participação, esse conteúdo que está à disposição para os leitores, de um modo geral, que os psicólogos, como que você analisa isso? Então, Zola, eu acho muito importante. Nós somos seres quadridimensionais, não é? Então, eu entendo que isso é muito importante, porque o aspecto psíquico faz parte do nosso ser. Nós somos almas numa experiência reencarnatória. Então, nós temos aspectos espirituais, nós temos aspectos físicos, porque estamos aqui nos utilizando de um corpo. Nós temos aspectos sociais, porque nós somos seres sociais e estamos em relação com o mundo. E somos seres psíquicos, nós temos uma mente. Então, entender o funcionamento mental é extremamente importante. Se a doutrina espírita, né, tem avançado, se os espíritas, o movimento espírita tem avançado nessa temática, todos ganham. Então, se os médicos disserem para nós, olha, o melhor cuidado com o corpo é assim, assim, assado, maravilha. Isso também nós abraçamos. Lembra que Kardec comentou que nós deveríamos andar aqui de braço com as ciências? É isso.
né? Então a psicologia é uma ciência muito importante, dada a necessidade. Hoje nós sabemos que mais de 80%, Zola, das doenças que acometem o corpo começam na mente. Então como não olhar para a mente? Né? É muito. Veja bem a obra No Mundo Maior, de André Luiz, né? Psicografia do Francisco Cândido Xavier. Lá o orientador Calderaro, ele explica que nós entraríamos numa fase que a mente estaria a pique de sossobro, que seria o grande problema do século XX e XXI, seriam as questões mentais. Bingo, né? Foi no ponto, o orientador colocou no ponto. E óbvio, se esse é o nosso maior problema, nós precisamos nos debruçar para encontrar soluções, e a psicologia é uma ferramenta muito importante. Se ela adentrou através não só do espírito de Joana de Ângeles, mas de tantos outros estudiosos, todos nós saímos ganhando. Percebo assim. Cláudia, é muito agradável conversar com você. Que bom, obrigada, Zola. Igual. Muito agradável, é muito suave, muito esclarecedor. E o programa Visão Espírita está chegando ao final. Pedimos que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador deste papo nosso, e já te agradecemos pelo carinho, pela gentileza, por abrir um espaço na sua agenda para conversar com o Visão Espírita e com o público do programa Visão Espírita. Mais uma vez eu agradeço pela abertura, pela paciência e olha só, pela confiança, não é? São esses momentos aí dedicados a me ouvir, eu me sinto realmente honrada. E sempre com muita humildade também, ao mesmo tempo contando aqui para vocês essas coisas, porque obviamente eu sou um ser incompleto, mas o pouquinho que eu já aprendi, eu adoro compartilhar, isso me enche de sentido, né? Me enche de significado. Então, muito importante ter essa abertura. O meu recado final, claro, né? Sou suspeita a dizer, mas o cuidado com as questões psíquicas. Vamos aproveitar muito dos preconceitos que até pouco tempo existiam, né? Quando nós falávamos, olha, psicólogo é médico de maluco, duas coisas completamente incongruentes. Nós nem somos médicos e cuidamos também da loucura, mas é o que menos a gente olha. A nossa clínica é muito mais voltada para as questões, né, mais comuns, né? Como eu disse aí ao longo desse programa, ansiedades, depressões. Então, procure ajuda. Eu gostaria de fechar hoje aqui a minha fala trazendo isso. Não sofra calado, não sofra sozinho, procure ajuda. Se não for de um profissional, de amigos, de pessoas também competentes que podem fazer o acolhimento diante das necessidades. Estamos passando por grandes dramas sociais, não é? É preciso dar atenção. Por vezes as pessoas estão adoecendo e não estão se dando conta do próprio adoecimento. Então, conversar, falar, expor as suas emoções, os seus sentimentos, estudar sobre isso é muito importante. Muito obrigado, Cláudia. Reiteramos o agradecimento em nome do programa Visão Espírita e desejamos que tenhamos todos, né, maturidade para entender que as lágrimas incontidas também precisam ser esclarecidas, para que elas possam brotar à face pela alegria e não pela dor. Então, psicólogo, um grande amigo, falar das nossas dificuldades significa libertar o nosso coração, né? Muito obrigado, Cláudia, pelo carinho e pela presença. E até uma próxima oportunidade. E antes que eu encerre, maravilhoso esse quadro seu ao fundo. Que lindo! Gostei! Querido Francisco, né? O pai que eu estou meio torta aqui, o Francisco de Assis, do meu amigo Mônico Reis. Um grande maravilhoso, Cláudia. Fantástico, belo quadro. Transmita a ele os nossos parabéns também. Muito obrigado. Pode deixar, obrigada. Um abraço. Outro. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros.
e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.